Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletromagnetismo e aqui começando a nossa parte 3, técnicas especiais, estou chamando de técnicas especiais 1 e claro na parte 4, técnicas especiais 2, mas vamos começar então com técnicas especiais parte 1. Muito bem, o que veremos em técnicas especiais 1? No métodos especiais 1 para a resolução de problemas eletrostáticos. Bom, nessa primeira parte nós veremos o método da carga-imagem. Como é que a gente pode usar aí a ideia de carga-imagem para a gente resolver problemas eletrostáticos que aparentemente, a priori se afiguram complicados. Mas com esse método da carga-imagem a gente pode resolver de maneira mais facilitada. Eu passarei também rapidamente pelos coeficientes de potencial com uma técnica, certo? Vamos aqui enunciar a técnica das transformações conformes, tá? Não vamos nos deter tanto tempo em coeficiente de potencial e transformações conformes, mas eu vou colocar aqui, como um conhecimento aí para vocês, de que essas técnicas, essas outras técnicas existem. E por fim, nós terminaremos a parte 3 com a técnica da expansão multipolar. Essa técnica aqui que guarda uma relação com a nossa parte 2, a nossa parte 4 de técnicas especiais 2. Então, vamos finalizar com expansão multipolar para o caso ou para os casos que a gente tem que calcular o potencial a uma distância grande aí de dipolos, tripolos, dipolos, quadrupolos, octopolos elétricos e assim vai. Ok? Muito bem, então vamos começar com o método da carga-imagem. Bom, o enunciado da técnica é muito simples, tá? Nós temos aí uma dada carga, num ponto no espaço, e próximo dessa carga a gente tem um outro objeto condutor aterrado e essa primeira carga induzindo uma densidade de carga nesse corpo próximo a ela, nesse corpo condutor e aterrado próximo a ela. É o caso aqui do nosso exemplo 1, em que nós temos uma carga positiva pontual Q a uma distância A de um plano condutor infinito. Então imaginem aí a nossa carga positiva Q próximo de uma distância A do nosso plano condutor. Tá aqui o nosso plano condutor infinito, tá? Aqui é só naturalmente uma parte dele. E a gente quer calcular o potencial eletrostático em um ponto qualquer dessa configuração. Por exemplo, nesse ponto aqui, tá? Ponto Y0, ou Z, Y. Qual é o potencial neste ponto aqui? Bom, o método da carga-imagem, ela se baseia no fato de que vai existir uma carga induzida no corpo condutor e essa carga induzida, no caso aqui, aqui da nossa placa infinita aterrada, essa placa que está num aterramento a um potencial constante V0, por exemplo, claro, V0 podia ser zero, ok? Então essas cargas induzidas devido à presença da carga positiva, a gente pode trocar toda essa carga induzida por uma carga que a gente vai chamar de carga-imagem, que está a uma mesma distância A, só que do outro lado da placa condutora. Então está aqui a nossa carga-imagem A, a uma mesma distância da placa condutora, só que do outro lado, tá? Como se fosse uma imagem reflexa, tá? Uma imagem reflexa da carga positiva. Essa carga, então, menos Q, ela representa toda essa carga, essa densidade de carga induzida na placa devido à presença da carga positiva. Então, a gente pode substituir toda essa carga induzida por uma carga-imagem. Reparem que aqui eu tenho uma densidade superficial de carga induzida
que eu estou trocando por uma carga pontual Q, né, negativa. Então, de fato, essa carga pontual menos Q, ela é um reflexo da carga real positiva Q. É como se aqui a gente tivesse um espelho, né? Enfim, então, no fundo, a técnica da carga-imagem é essa, né? Eu reflito a minha carga real como se fosse uma imagem, né, do outro lado aí do condutor aterrado, certo? Por que isso? Porque agora ficou fácil eu calcular o potencial naquele ponto P, uma vez que eu tenho uma carga pontual imagem, ela é uma carga imagem, mas é uma carga pontual, tá? E aqui a gente tem a carga real, que é uma carga pontual, tá? E o potencial de uma carga pontual nós já conhecemos, ok? Muito bem. Então, nós vamos caracterizar o nosso problema quando nós resolvermos no item A qual o potencial naquele ponto P. Claro, e testar as condições de contorno, né? Próximo da carga mais Q, longe da carga mais Q, na placa, né? E assim vai. No item B, nós vamos calcular o campo elétrico próximo da placa aterrada. E no item C, nós vamos calcular a densidade de carga na placa, portanto, a densidade superficial de cargas, tá? É claro que a integral dessa densidade de cargas deve ser igual a carga imagem menos Q, ok? Então tá aí rapidamente o que nós faremos aqui no nosso problema. Muito bem, então vamos primeiramente ajeitar aqui a geometria do nosso problema. Nós temos um problema inicialmente, né, que a gente vai considerar aqui naturalmente, um problema bidimensional, tá? Um problema em duas dimensões. Ok? Então o nosso problema é um problema bidimensional. Aqui eu estou chamando de ramo positivo de Z para a esquerda, tá? E aqui o eixo Y. Muito bem. Reparem vocês que eu vou chamar aqui essa distância de R1, tá? Que é a distância da carga real até o ponto onde eu quero calcular o potencial. E essa distância R2, eu vou chamar da distância da carga imagem até o mesmo ponto onde a gente quer calcular o potencial. Olhando para a geometria do problema, nós temos o seguinte. Este ponto aqui é o meu ponto Z, é o afixo deste ponto aqui. Então aqui está o meu ponto Z, ok? Naturalmente que esta distância aqui, que é a base desse triângulo menor, é A menos Z. E essa distância maior aqui, que é a base do triângulo maior, é A mais Z. E o meu problema está praticamente resolvido. Por quê? Item A, solução. Calculando o potencial φ, tá? Estou chamando de φ, ok? Bom, o nosso potencial φ, eu vou chamar aqui, né, inicialmente de φ de R1 e R2, ele vai ser igual ao potencial devido à carga real, tá? Estou chamando aqui de φ1, mais o potencial devido à carga de imagem, aqui esse potencial que eu estou chamando de φ2. Mas, claro, né, o potencial da placa, esse potencial V0 constante. Bom, como se trata de potenciais, né, essas cargas pontuais geram um potencial devido à carga pontual, então esse potencial φ1 vai ser igual a Q sobre 4πε0 R1,
I mais o potencial da carga-imagem. A carga-imagem tem sinal oposto da carga real, naturalmente. Então, menos Q sobre 4π ε0 R2 e mais o potencial V0. Portanto, o potencial de R1 e R2, né, fatorando, que tem que fatorar, Q sobre 4π ε0, e aqui 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, e mais o potencial na placa. Tá aí. Então, esse é o nosso potencial neste ponto P. Ok, agora vamos testar as condições de contorno. Testar as condições de contorno. Ok? Tá. Primeira condição. A primeira condição, por exemplo, né, R1 é igual a R2. O que acontece com o potencial quando R1 é igual a R2? Naturalmente que isso só vai acontecer em todos os casos que esse ponto aqui estiver na placa. Então, quando esse ponto aí estiver na placa, ou seja, quando R1 for igual a R2, estes termos aqui se cancelarão. Portanto, isto aqui vai implicar que φ, quando R1 for igual a R2, vai nos dar o próprio potencial constante da placa. Então, o nosso potencial a priori está correto com as condições de contorno, né, especificadas embutidas ali, né, no nosso problema, tá? Subentendidas no nosso problema. A segunda condição, por exemplo, ela pode ser no caso em que R1 e R2 tenderem a infinito. E quando R1 e R2 tenderem a um valor muito grande, então o potencial, quando R1 e R2 tenderem a um valor muito grande, tenderem a infinito, reparem que quando R1 for muito grande, este termo vai tender a zero, né? Igualmente, né, quando R2 tender a um valor muito grande, este termo será zero. E vai sobrar novamente o potencial devido ao aterramento da placa. Potencial constante V0. Ok? Uma outra terceira condição é quando nós estivermos próximos da carga real. Ou seja, quando R2 for muito maior que R1. Aliás, argumentando de maneira um pouco diferente, tá? Quando R1 for muito pequeno, isso significa, tá, que R2 é muito grande, relativamente falando, tá? R2 relativamente a R1. Isso significa que o segundo termo associado, aquele termo associado à carga-imagem, ele vai tender a zero e a gente vai ficar com dois termos. A parte constante do potencial mais a parte associada ao potencial de uma carga pontual. Ok? Então, o nosso potencial para quando R2 grande e R1 pequeno, ele vai ser aproximadamente igual a Q sobre 4π
π ε0, tá? Esse R1 pequeno eu estou chamando de R, ok? E mais o termo de potencial constante, certo? E que faz todo sentido, né? Porque próximo da carga real, o potencial ele tem um termo que é do tipo de um potencial de carga pontual. Claro, mais a fração constante devido à placa aterrada. Muito bem. Agora vamos só reescrever a nossa solução potencial. Olhando aqui para a nossa figura, nós temos que o módulo de R1, usando Pitágoras, né, vai ser igual a raiz quadrada de A menos Z ao quadrado mais Y ao quadrado. E o módulo de R2 vai ser igual a raiz quadrada de A mais Z ao quadrado, tá? Este cateto ao quadrado, mais o cateto Y, essa altura Y, ao quadrado. Então, reescrevendo o potencial, não em termos de R1 e R2, mas em termos diretamente de Z e Y, portanto, né, φ de Z e Y vai ser igual a 1, aliás, né, eu já estou fatorando o Q sobre 4π ε0, abro aqui chaves, 1 sobre R1 raiz de A menos Z ao quadrado mais Y ao quadrado menos 1 sobre raiz de A mais Z ao quadrado mais Y ao quadrado mais o termo constante. Então está aqui a solução do nosso problema escrita em termos de Z e Y, ok? Então está aí o nosso item A resolvido. O nosso item B pede para a gente calcular o campo elétrico próximo da placa. Eu vou fazer de maneira diferente do que a gente poderia fazer aqui. Lembrando das aulas anteriores que, devido ao fato do campo eletrostático ser irrotacional, ou seja, ele ser um campo conservativo, isso implicou que ele poderia ser escrito em termos do negativo do gradiente de uma função escalar φ. Tá? Isso aqui decorre naturalmente da segunda das equações de Maxwell ser igual a zero. Ok? Então, naturalmente, eu poderia resolver esse item B, calcular o campo elétrico em qualquer ponto ali próximo da configuração de cargas, simplesmente derivando o potencial em relação a Z e em relação a Y. Certo? Então, o que poderíamos ter feito era o vetor E, né? Ele agora vai ser também função de Y e Z, igual a menos o gradiente de uma função escalar dependente de Z e Y. Isso aqui como sendo igual a menos, aqui eu vou ter uma derivada parcial em relação a Z. Então, na direção do unitário K, derivada parcial de φ em relação a Z, menos o vetor unitário na direção Y, e aqui a derivada parcial em relação a Y do potencial de Z e Y. Ok? Então, vocês podem fazer esse exercício aí rápido, tá? E achar o campo eletrostático. Isso aqui é uma maneira. Isso aqui é, na verdade, a maneira mais poderosa de fazer, tá? Porque ela independe se o potencial vai estar próximo se o campo vai estar próximo da placa ou não, tá? Mas o problema pediu para a gente calcular o potencial próximo da placa. Então, próximo da placa, tá aqui a nossa placa.
Está aqui a nossa carga positiva mais Q, e aqui a nossa carga negativa, né? Nossa carga menos Q. Ok? Então, aqui nós temos A e A, tá? Mesma distância. E para o campo elétrico num ponto qualquer, bem próximo da placa, nós vamos ter aqui o campo elétrico devido à carga mais Q, tá? Então, neste ponto aqui, está aqui o campo elétrico que eu vou chamar de E1. Reparem que esse aqui é o R1, tá? Da carga até a placa. E reparem que o vetor unitário R1, ele está na mesma direção e sentido que o campo E1. Por outro lado, como que é uma carga negativa, ele vai ter um campo elétrico de aproximação. Ok? Então está aqui um campo elétrico de aproximação, tá? Simétrico ao E1, ok? Já que é o módulo, né? A carga tem o mesmo módulo, certo? E eu vou chamar de vetor E2. Só que neste caso, o vetor unitário R2, ele é antiparalelo ao campo E1, ok? Está aqui o ângulo θ. Então, a gente só vai ter campo na direção do vetor, na direção de Z, ok? Então, projetando E1 nessa direção e E2 nessa direção, o campo elétrico total, tá? O campo elétrico total, que eu vou chamar simplesmente de E, em módulo, tá? Vai ser igual a 2 vezes aquelas componentes EX, tá? Que vai ser igual a 2 vezes Q sobre 4π ε0 R quadrado vezes o cosseno do ângulo θ, tá? Porque essas componentes aqui, elas estão relacionadas com o cosseno. Então, cosseno do ângulo θ. Reparem outra coisa aqui. R é o módulo das hipotenusas. E elas são iguais, de fato, em módulo, né? Então, eu posso escrever simplesmente que esse R, ele é igual, aqui a altura y, tá? Esse R é A quadrado mais Y ao quadrado. O que a gente está fazendo aqui, no fundo, é calcular o campo elétrico na placa. Reparem que essa placa aqui é muito fina, é uma placa delgada, certo? Então, a gente pode, além disso, da geometria do problema, cosseno de θ, cosseno de θ é igual a cateto adjacente a sobre módulo da hipotenusa, né? O hipotenusa R. Substituindo esses caras aqui, nós vamos ter, portanto, E, tá? E de R igual a, simplifico este 2 com este 2 aqui, QA sobre 2π ε0. E aqui a gente vai ter R quadrado vezes R ao cubo, 1 sobre R ao cubo. E R ao cubo é igual a raiz quadrada de A quadrado mais Y ao quadrado elevado ao cubo. Portanto, eu posso escrever de outra maneira, A quadrado mais Y ao quadrado, aqui 3 sobre 2, né? Então, o nosso campo eletrostático, bem próximo da placa, vai depender só de Y, ok? E nós teremos Q vezes A sobre 2π ε0, A quadrado mais Y ao quadrado, e aqui elevados a 3 sobre 2. Tá? Se eu quiser colocar o vetor aqui, e aqui eu coloco o vetor unitário na direção do eixo Z. E o nosso problema do campo elétrico bem próximo da placa está resolvido. Certo?
Bom, como a gente tem um campo elétrico bem próximo da placa, a gente pode agora ABC, o item C. Qual é a densidade de cargas da placa? Tá? Bom, como a gente já calculou o campo elétrico sobre a placa, praticamente, a gente pode calcular a densidade de cargas da placa. Então, reparem, né, que como observação importante, as cargas induzidas na placa, elas não estão espaçadas igualmente. Portanto, a densidade de cargas na placa não é constante, depende de distâncias, né? No caso aí depende de Y, já que A é fixo. Ok? Então, essa densidade de cargas, que vai depender aqui só de Y, vai ser igual a ε0 vezes o campo elétrico. Tá? Eu coloquei aqui R, mas aqui eu podia colocar de fato Y, tá? Y. Esse campo em função de Y. Portanto, ε de Y vai ser igual a este sigma 0 vai simplificar, aliás, este ε0 vai simplificar com ε0 e nós teremos simplesmente que a densidade de cargas da placa é igual a Q vezes A sobre 2π A quadrado mais Y quadrado elevado a 3 sobre 2. Ok? Muito bem. Então tá aí a solução da nossa densidade de cargas. Ok, e assim a gente resolveu o nosso problema. Ele está todo caracterizado. Só fazer aqui um resumo da nossa solução. No item A, pediu-se o potencial de Z e Y. Nós encontramos Q sobre 4π ε0, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, mais o potencial de aterramento. No item B, nós calculamos o campo elétrico bem próximo da placa. E ele era Q sobre 2π ε0, aqui A, 1 sobre A quadrado mais Y ao quadrado elevado a 3 sobre 2. E a densidade de cargas é como sendo o campo elétrico multiplicado pela constante ε0. Então, a densidade de cargas, portanto, Q vezes A sobre 2π A quadrado mais Y quadrado elevado a 3 sobre 2. Bom, aqui eu vou finalizar com um esboço do potencial. Está aqui o eixo do potencial. Está aqui o eixo do potencial e o eixo das distâncias. Bom, é claro que próximo da nossa carga real, o potencial ele é do tipo pontual, tá? Potencial gerado por uma carga pontual. Então, ele, à medida que a gente se afasta da carga, ele decai com o inverso da distância até a carga. Ocorre que na placa, quando R1 é igual a R2, o potencial ele varia de modo constante. E ele é igual ao potencial de aterramento, V0. Ok? Então, esse é o nosso primeiro problema, que envolve o método da carga-imagem, certo?